Louvado seja Deus. Você está feliz de estar aqui hoje? Deus é bom, irmãos. Deus é maravilhoso. Ele é fiel e justo e bom. Levante as suas mãos o mais alto que você puder. Comece a exaltar o nome do Senhor. Continue exaltando o nome do Senhor. Continue dizendo ao Senhor o que é que você trouxe nesta noite para oferecê-lo. Continue dizendo ao Senhor por que é que você está aqui nesta noite. O que foi que te trouxe aqui nesta noite? Ele é fiel, amém, irmãos? Aplauda o Senhor porque Ele é digno de louvor e de adoração. Você pode tomar o seu lugar. Boa noite, irmãos. Boa noite, meu amigo, você que está em casa, que está nos assistindo na live. É muito interessante. Quando acabou a luz, eu falei, Senhor, é a primeira vez que eu prego no escuro. Mas vamos falar da palavra de Deus, porque Ele é fiel. Né, irmãos? Jesus pregava, Paulo pregava e tantos outros pregavam dentro de cavernas, em lugares mais obscuros. E a palavra de Deus era pregada e pessoas eram curadas, e pessoas eram libertas, e pessoas eram cheias da presença de Deus. Né? Eu estava conversando com meu marido lá em casa e ele conversou com o Cris também sobre isso, e as coisas se encaixam perfeitamente, porque primeiro nós falamos de mente, né? Então é importante você manter a sua mente sã, a sua mente em Deus, a sua mente limpa em Deus, a sua mente guardada em Deus, guardar o seu coração. E logo depois nós falamos em ser cheios do Espírito Santo. Então uma vez com a sua mente sã, uma vez com o seu coração guardado, agora você vai ser cheio do Espírito Santo. E agora nós vamos falar de quê, irmãos? De que estamos falando? De fome de Deus. Então só tem fome de Deus quem está com a mente sã, quem está com o coração guardado em Deus, quem está cheio do Espírito Santo e quem está pronto para viver o milagre. Então abra sua Bíblia comigo. Eu quero falar nesta noite de um milagre. Irmãos, nós cantamos aqui, eu vou seguir com fé. Depois nós cantamos o pão vivo que desceu do céu, é o que nos sustenta. Depois falamos que temos fome dele, fome de Deus, e falamos tantas outras coisas. E não quero fugir disso nesta noite. Então abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 7. Eu gosto muito de Lucas, porque Lucas é muito detalhista nos seus textos, nas suas escritas, por algumas questões, né? Lucas tem toda uma maneira especial de escrever. Enquanto você acha aí, eu quero louvar a Deus pela vida dos nossos pastores, pela sua vida, pela vida da nossa igreja. Irmãos, não tem como dizer que Deus não tem feito um novo tempo. Não tem como dizer que Deus não tem feito com que se cumpra a palavra de Joel, porque as pessoas têm tido cada vez mais fome de Deus, as pessoas têm sentido, não é à toa, irmãos, que em 24 horas nós completamos uma turma de mulheres com 70 inscritos, não é porque a irmã Márcia, não é porque o pastor Josemar, não é porque a irmã Vera, não é porque a Nova Vida, não, irmão, é porque o pastor está com fome de Deus, é porque a igreja está com fome de Deus, é porque o aluno está com fome de Deus, é porque os professores estão com fome de Deus. E como eu costumo dizer, onde Jesus está, alguma coisa acontece. E quando nós vamos pensar sobre a fome, a fome é uma necessidade do nosso corpo. Quando nós sentimos fome, nós entendemos que o nosso corpo precisa ser alimentado. Quando nós sentimos fome, o reloginho está dizendo assim, é hora de você se alimentar. E Deus é tão lindo, tão maravilhoso, que Ele nos dá a possibilidade de escolher o alimento que vamos botar para dentro. Não é isso, irmãos? Tem até aí um quadrinho que diz, você é o que você come. É ou não é? E quando nós não nos alimentamos, o que é que acontece? Emagrecemos,
né? Vamos pegar aí a fome no mundo, irmãos. O que a fome tem feito no mundo? A fome traz enfermidades, a fome traz desnutrição, a fome traz fraqueza, a fome nos deixa prostrado. Então eu não sei se você já está entendendo por que é que nós estamos falando de fome de Deus nessa noite. Nós estamos falando de fome de Deus nesta noite, porque não adianta sentar nesse banco, não adianta pregar aqui na frente, não adianta dirigir o louvor, não adianta ser professor da EBD, não adianta ser coordenador da EBD. Se você não tiver fome de Deus, você vai cada vez mais desnutrido, você vai ficar cada vez mais fraco e você não vai para o céu. Irmãos, isso não tem a ver com salvação, isso tem a ver com fortalecimento. Então é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Vamos ler Lucas capítulo 7, eu quero ler apenas o versículo 48, vamos lá no versículo 48. Eu quero falar de uma mulher pecadora nesta noite. Eu quero falar de pecador nesta noite. Então disse, você achou? Diga amém. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Coloca a mãozinha no seu coração e ora comigo aí. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado e exaltado seja o teu nome. Senhor, nós te damos glória nesta noite, nós te exaltamos nesta noite, porque o Senhor é maravilhoso. Quem é este que em um ano de pandemia nos trouxe até aqui hoje? Quem é este que em meio a tantas dificuldades nada nos deixou faltar? Quem é este que diante da enfermidade, diante da falta de ar, envia um anjo e cura, e liberta, e salva, e batiza com o Espírito Santo, e ainda leva para o céu? Quem é este? Quem é este que sempre, se planejamos tudo, ele muda o cenário para nos salvar? Se deixamos a arrogância entrar, ele nos trata, ele quebra o vaso e faz de novo. Quem é este que é o dono da igreja? Quem é este que é o dono do ministério? Quem é este que é o dono dos filhos de Deus? Quem é este? Senhor, nós te exaltamos nesta noite. Senhor, já te pedimos que visita o meu irmão que está em casa. Senhor, se é por opção, louvado seja o teu nome, mas se é por prostração, nós repreendemos agora. E nós profetizamos, ó Deus, que na próxima quinta-feira esse irmão vai estar aqui. Porque Deus não nos chamou para ficarmos prostrados, não. Senhor, muitas vezes o nosso corpo físico não está com fome. E quando não estamos com fome é porque alguma coisa não está bem. Quando estamos com fome é porque muitas vezes estamos enfermos. Senhor, e precisamos ir no médico para descobrir qual é a enfermidade e tratar para a fome voltar. Então, nesta noite eu profetizo que este irmão, que esta irmã, seja neste banco ou em casa, receba o Espírito Santo e seja curado, e a fome volte. Em nome de Jesus, amém, irmãos? A gente já podia ir embora, irmãos. A gente já podia ir embora hoje, porque o que Deus tem dito para nós é: meu filho, permaneça, fique firme. Está doente? Aqui é o lugar da cura. Quando nós olhamos para esse texto da mulher pecadora, nós já sabemos, o texto é bastante conhecido. Então a gente entende que uma pecadora entrou numa casa, quebrou o vaso de alabastro, derramou o óleo, derramou o perfume, recebeu a cura e foi embora. Mas existem algumas coisas nesse texto que eu quero observar com os irmãos. Porque eu aprendi muito com esse texto, irmãos. Na quinta, eu já li esse texto muitas vezes. Mas no domingo passado eu estava sentada ali na galeria. Eu ainda não sabia. E Deus, ele tem um mistério tremendo comigo. Porque quando Deus me dá um texto e aquele texto fica ardendo da minha mente, fica ardendo do meu coração, eu sei que, Bruno já sabe disso, eu sei que eu vou receber um convite para pregar.
E no domingo à noite eu estava sentada ali em cima, e eu abri esse texto e veio na minha mente assim, a mulher pecadora. Eu não estava nem pensando neste texto, mas veio no meu coração a mulher pecadora. E eu comecei a pensar sobre este texto. Esse texto é um texto muito interessante e muito didático, porque ele nos ensina muitas coisas. Mas eu quero falar do cenário em que está inserido este texto. Jesus aqui, irmãos, ele já tinha curado o servo do centurião. Aquele homem vai dizer, né? Ele envia apenas uma palavra e cura. E quando ele chega em casa, o servo dele está curado. Logo depois, nós vamos ver a ressurreição do filho da viúva de Naim. Jesus está indo para Naim. Encontra na porta da cidade aquela mulher indo pela segunda vez no caminho da morte. Primeiro já tinha sepultado seu marido, agora vai sepultar o seu filho. Aquela mulher ali, aquela multidão da morte, de repente encontra a multidão da vida. Você conhece esse texto também. Com isso, a fama de Jesus começa a se espalhar. Com isso, as pessoas começam a ver aquele que faz o morto levantar, o esquife levantar, que quebra protocolos, que faz milagres acontecer inimagináveis. Porque existem milagres, irmãos, que nós imaginamos. Talvez o seu milagre hoje é conseguir pagar esta conta. Então você deposita a sua fé e você diz assim, eu vou conseguir pagar esta conta. Você está imaginando que este milagre vai acontecer. Mas existem milagres que são inimagináveis. Existem milagres que nós não conseguimos imaginar o cenário. E a fama de Jesus começa a se espalhar. Todo mundo começa a dizer, olha, caramba, o cara mandou apenas uma palavra, olha isso. E os doutores da lei, os mestres da lei também começam a se incomodar. Eles também começam a ficar curiosos e ao mesmo tempo também começam a buscar uma forma de testar. Será que esse é o Messias mesmo? Irmão, vamos olhar para a nossa vida. Quantas vezes as pessoas olham para nós e dizem assim, será que é servo de Deus mesmo? Será que é fiel mesmo? Será que busca a Deus mesmo? E as coisas vão acontecendo e a fama vai se espalhando. Não tem isso, mas tem aquilo. Ficou doente, mas está perseverando. Não tem um emprego, mas está continuando. A fama de Jesus vai se espalhando. Quem é este? E o tempo vai passando até que chega lá no capítulo 7, no versículo que eu quero, no versículo 26. O fariseu convida Jesus para que fosse à sua casa. Eu imagino que aquele homem, ouvindo a fama de Jesus, fica muito curioso. Ele não queria Jesus na casa dele para saber quem Jesus era. Ele não queria conhecer o que Jesus podia fazer. Não. Primeiro que ter Jesus em casa, naquelas circunstâncias, era importante. Naquela época, quando um homem desse, um homem importante na sociedade, dava um jantar, era um banquete, irmãos. Não era uma coisa simplesinha, não. E Jesus foi convidado para isso. E algumas traduções dizem que ele rogou, ele implorou para que Jesus fosse. E Jesus vai. E lá no versículo 36, diz assim, ó, convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Eu quero falar do fariseu, para a gente entender esse contexto aqui. O fariseu, em hebraico, são um grupo de devotos, né? A Torá. Os 5 primeiros livros, você vai ver isso na história, surgiu no século 2 a.C. É muito interessante porque eu quero, até onde eu quero chegar nesta noite. A palavra fariseu tem o significado de separados, entre aspas, a verdadeira comunidade de Israel, santos. E como que Jesus retrata os fariseus? Você vai ver na história que Jesus retrata os fariseus como atentos com o que é visível. Então ele não estava preocupado de conhecer o Jesus que tinha ressuscitado o filho da viúva.
Ele estava preocupado de ter alguém famoso na sua mesa. E ele queria saber se era o Cristo mesmo. É o Messias mesmo? Vamos levar ele para o jantar e lá a gente descobre. Então a gente vê já uma pessoa aqui naquela mesa, naquele contexto, que estava sentado à mesa, se alimentando com ele, mas não estava preocupado em saber o que podia receber dele. Esse é o primeiro tipo de pessoa que eu quero pensar com os irmãos. Porque logo depois a gente vai ver que no versículo 37, eis que uma mulher da cidade, pecadora. Irmãos, a história vai dizer que talvez aquela mulher fosse uma prostituta. Porque na época as prostitutas eram chamadas de pecadora. Então a história vai dizer que talvez, mas ninguém sabe o pecado daquela mulher. E Lucas é tão detalhista, irmãos, que ele não procurou saber, sabe por quê? Porque não interessa saber o pecado de ninguém. Interessa saber que é pecador. Tem pecador, é remido. Não importa o que fez. Eu quero falar para você que está aí na sua casa, que talvez não entra numa igreja porque você tem vergonha. Irmãos, a gente vê testemunhos de pessoas que não entram na igreja porque tem vergonha dos seus pecados. Mas Jesus não está preocupado com o seu pecado, meu amigo. Jesus não está preocupado se você cheira cocaína, se você fuma maconha, se você se prostitui, se você é isso, se você... Não! Jesus está preocupado assim, é pecador, eu vou salvar. É pecador, eu vou limpar. É pecador, eu vou curar. É pecador, eu vou libertar. É pecador, eu vou remir, vou salvar. Irmãos, nós temos nessa mesa dois tipos de pessoas. Você entendeu comigo? Nós temos nessa mesa alguém que está vivendo de aparência. Nós temos nessa mesa alguém que não quer receber a unção, que está preocupado com o que a sociedade vai dizer, com o que as pessoas vão dizer, que está preocupado em fazer bonito. Esse é um que nós temos na mesa, o fariseu. Nós temos alguém na mesa que está preocupado em testar o mestre. Será que ele faz milagre mesmo? Quem é este? É um tipo de gente na mesa que se alimenta daquilo que se vê, irmão. O fariseu ia se alimentar das carnes, dos pães, ia beber com ele. Jesus estava ali, mas não é só importante estar com ele ali, tem que comer dele, o pão da vida que desceu do céu. O fariseu estava preocupado em apenas em tê-lo na mesa e comer com ele os alimentos que eram visíveis. Mas eis que de repente, naquele cenário, aparece uma pecadora. Não uma prostituta, uma pecadora. Como eu e como você. Talvez, irmãos, se Lucas estivesse colocado aqui, prostituta, nós íamos olhar para esse texto, eu ia olhar para esse texto e ia dizer assim, não é comigo, não é para mim isso aí. Pensa, irmão. Isso aí não é para mim não. Isso aqui eu vou pregar lá quando eu for evangelizar lá, né? No antro de perdição. Quando eu for evangelizar lá, eu vou pregar sobre isso, porque fala aqui da prostituta. Não, irmão, mas esse texto é para pecador. Como eu e como você, lavados e remidos agora. Sabe por quê? Porque entendemos que o mestre está na mesa. Então nós não fazemos parte dos fariseus, nós fazemos parte daquele que sabe quem ele é. E aí vamos caminhar, e estando por detrás, alguns textos vão dizer que a mesa era baixa, eles ficavam numa espécie de divãs e o pé ficava para trás. Aquela mulher chega, Jesus estava reclinado, né? Os livros históricos vão dizer assim. Jesus estava reclinado e aquela mulher, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, eu fiquei pensando, eu acho que aquela mulher já tinha ouvido falar de Jesus e num determinado momento ela começa a perguntar, né? Imagina, ela começa a perguntar assim, gente, vocês viram Jesus?
Vocês viram Jesus? Alguém deve ter dito, eu, né? Viajei. Então alguém disse assim, ele está na casa do fariseu. Porque outra coisa também que eu pensei agora aqui, quero compartilhar com você, meu irmão. Pensa comigo. Da mesma forma que não tem o pecado dela lá descrito, também não tem o nome do fariseu. Porque o cenário é a pecadora e o fariseu. E de que classe nós fazemos parte? Do pecador ou do fariseu? Não é, irmão? Olha que coisa linda que eu pensei agora. Coisa linda, olha isso. E aí, irmão, eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Deixa eu falar um pouquinho do vaso de alabastro para você. O vaso de alabastro não era um vaso bem bonitinho, era uma espécie de mármore moldável. Então era um vaso muito bonito. Esse vaso, ele não vinha, a história vai dizer que ele não vinha com uma tampinha, e era muito caro. 1 denário equivalia a 1 dia de trabalho. Um vaso desse equivalia a 300 denários. Então você imagina que para comprar um vaso desse, a pessoa tinha que trabalhar 300 dias. Pegou aí? Tá. Essa mulher, ela não tinha como abrir o vaso, porque o vaso de alabastro, quando você quebrava ele, você usava o que estava dentro e jogava fora, e descartava o vaso. Diferente do vaso de barro, né? Quebrou, vamos moldar e fazer mais bonito, fazer de novo, não. O vaso de alabastro interessava o que estava dentro. Percebe? Então, mais uma vez, Jesus está mostrando para aquele fariseu que não importa o externo. O cara era muito preocupado com o externo, mas importa o que estava aqui dentro, irmão. E não é essa história de que Jesus só vê o coração e eu tenho que andar de qualquer maneira, não. Porque quando Jesus pega o coração, todo ser é transformado, irmão. Então quem pecava não peca mais, quem roubava não rouba mais, quem fumava não fuma mais, quem bebia não bebe mais, quem cheirava não cheira mais. É liberto, irmão. Quem se prostituía não se prostitui mais. É assim que funciona. E aí, havia um óleo cheiroso ali, nardo. E a gente percebe algo interessante, mas lê o versículo 38. E estando por detrás, aos seus pés, ela não queria que ninguém a visse. Ela não estava preocupada em aparecer naquela reunião. Até porque as mulheres que não podiam entrar numa reunião como aquela, a não ser que fossem convidadas. E uma mulher pecadora, então, aí é que não podia entrar mesmo. Mas aquela mulher entra. Ela vai até os pés de Jesus. E é interessante, irmão, talvez se fosse eu, Márcia, para impressionar, eu ia chegar já quebrando o vaso. Vaso caro, não, irmã Divina? Eu, né, irmã Divina? A senhora não. Vaso caro. Eu ia chegar logo, né, irmã? Porque a gente às vezes quer se amostrar, né, Marli? Eu, né? A senhora não. Não, sério. Às vezes a gente quer impressionar, não quer. Gente. Então, quando a gente quer impressionar, o que a gente faz, né? Chego lá, aqui, ó, eu trouxe, quebro. Jesus, ó, vou impressionar Jesus, vou quebrar esse vaso caro que eu trouxe, vou ungir o pé dele. Não. A Bíblia diz, irmão, que aquela mulher se ajoelha. E você se curvar ao pé de alguém naquela época era um sinal de total submissão, irmãos. Aquela mulher, eu não sei, cara, a gente começa a ver o cenário e a gente vai vendo, irmãos, o quanto que nós somos pequenos diante da grandeza desse Deus. Jesus estava numa reunião importante, o cara era fariseu. A Bíblia diz que Jesus vai sentar na reunião, porque também se eu sou Jesus, né? Eu ia chegar ali logo querendo impressionar. Eu sou Jesus, hein? Ressuscitei, fiz, aconteci. Eu não é, gente? A gente ia imaginar que ia ter um lugar especial para nós, não é não, gente? E se não desse um lugar especial, a gente ficava triste. Poxa, me convidou para uma reunião importante dessa, não dá lugar para mim, né? Não tem uma mesa, não tem uma cadeira separada para mim. A Bíblia diz, irmão, que Jesus de Nazaré vai chegar naquela reunião e ele vai procurar um lugarzinho lá e vai sentar, irmãos. Sabe por quê? Porque muitas vezes Jesus está na reunião, mas ele não é convidado para falar.
Muitas vezes, irmão, Jesus está na reunião, mas ele não tem oportunidade para curar, para libertar, para salvar. Olha o que Deus tem feito, irmãos, nos nossos cultos. Em todos os cultos, irmãos. Mas quando nós olhamos para um culto após a EBD, eu não sei se você pensa assim, mas a gente olha para esse culto, as pessoas estão ali tão alimentadas, é professor feliz, irmão, pulando de alegria, é aluno feliz, pulando de alegria, os irmãos que vão chegando de casa, que não estavam na EBD, vê aquilo e são contagiados, e a Bíblia vai se cumprindo, a profecia de Joel vai se cumprindo, e Deus toma a igreja, e todo mundo é tomado, e o fogo desce, e as pessoas vão sendo cheias. Fome de Deus, irmãos. E aí, ela vai por detrás, e a Bíblia diz que ela não fez igual a irmã Márcia faria. A Bíblia diz que ela se ajoelha em total submissão, e ela começa a chorar. Eu imagino que naquele momento, irmãos, aquela mulher vai sendo tratada, aquela mulher vai sendo curada, aquela mulher que já tinha ouvido falar de Jesus, aquela mulher que eu acredito que já tinha participado de algumas multidões onde Jesus tinha pregado, aquela mulher agora, ela está ali diante dele, é a oportunidade que ela tem, e ela começa a chorar. Naquela época as estradas eram muito empoeiradas, os pés ficavam muito sujos, e a Bíblia diz que ela começa a lavar os pés de Jesus com a lágrima. Eu não sei se já aconteceu com você, mas se não aconteceu, eu te desafio a pedir isso ao Senhor. Mas existem momentos em que a gente se ajoelha e a gente não consegue nem orar, irmão. Só vem lágrimas, só vem choro. Sabe por quê, irmão? Porque você entende que não existe outra coisa a fazer a não ser se render aos pés dele. Aquela mulher, após lavar os pés de Jesus, ela solta o cabelo, uma coisa que também não podia acontecer naquela época, porque era vergonhoso para a mulher soltar o cabelo na frente de algumas pessoas. Mas aquela mulher agora, ela quebra protocolos, ela começa a secar os pés de Jesus com o próprio cabelo. E agora já curada, agora já liberta, agora já satisfeita, cheia, alimentada, ela vai fazer algo tremendo. No versículo, aí ela diz, nesse versículo 38, ela seca os pés dele com os próprios cabelos, beija-lhe os pés e os ungia com unguento. Perceba que essa unção, a gente tem uma coisa linda aqui, porque essa mulher ali, quando ela quebra aquele vaso de alabastro e ela derrama aquele óleo perfumado, primeiro que eu pensei, irmão, o óleo era perfumado, certo? Vamos pensar, a gente vai viajando, né? Eu imagino que naquela reunião, todo mundo sentiu o cheiro. Perfuma Jesus, perfuma a sua igreja. Eu lembrei até desse versículo, vocês não conhecem, né? Só o pessoal com mais idade aí que vai conhecer. Mas, eu pensei, perfuma Jesus, perfuma a sua igreja. Eu percebi, aí eu comecei a ver, irmão, o cheiro daquele óleo tomando o ambiente. Sabe por quê, irmão? Quando aquela mulher adora, quando aquela mulher quebra o vaso de alabastro e ela começa ali a adorar ao Senhor com aquele óleo perfumado, todo mundo vai sentir, irmão. Não sei se você, vamos viajar hoje, né? Eu não sei se você já aconteceu isso também, de você estar ali no culto, irmãos, o culto tremendo, o fogo caindo, as pessoas falando em línguas e tal, e você ali, né, totalmente apático, com seus problemas, cansado, abatido. E aí do seu lado tem um irmão que começa a falar em línguas. O irmão começa a falar em línguas e começa a se sacudir. E você daqui a pouco também está dando glória, está dando aleluia, está falando em línguas também. Não é não, gente? É ou não é? E aí, toma toda a casa. Eu fiquei imaginando o cheiro daquele perfume, tomando a casa ali, naquela reunião. Quem não tinha visto a mulher, agora ia ver. Quem não tinha percebido aquela mulher, agora ia perceber. Quem não tinha entendimento do que ela foi fazer lá, agora ia ter. Ela foi lá para adorá-lo.
Mas, irmã Márcia, por que ela já... Se ela foi para adorar, se ela foi para despejar o óleo e tal, por que ela não fez logo isso? Sabe por quê, irmão? Porque antes de adorar, a gente precisa ser curado. Aquela mulher, quando ela chora, ela vai oferecendo primeiro o que está dentro. Se ela... Eu fiquei pensando, né? E te levo a pensar comigo agora. Se ela tivesse quebrado primeiro o vaso, o fariseu esperto ia dizer assim, mas não teve diferença nenhuma dela para mim, ela deu o que estava fora e eu também. Ela te ofereceu o óleo, quebrou o vaso e te adorou. Então eu também estou te adorando, estou te oferecendo a minha mesa, os meus alimentos, os meus convidados. Qual a diferença dela para mim? Diferença de atitude e de postura. Aquela mulher, antes de oferecer o que podia ser visto, ela ofereceu o que estava dentro, irmão. E aí vamos caminhando. Ao ver isto, o fariseu que ia convidar... Quando eu vi isso aqui, eu achei muito engraçado. Eu já tinha lido, né? Ao ver isto, o fariseu que ia convidar ali... Cadê? Disse consigo mesmo. Perceba que ele não falou para o colega do lado. Ele disse consigo mesmo. Então, sabe aquele povo fofoqueiro, né? Que fica assim... Eu imagino que ele lá, fofoqueiro, falou assim... Se este fosse profeta, eu não estava dando confiança para ela. Porque ele ia saber de onde ela vem e o que ela faz. Não é, irmão? É ou não é? Porque ela é pecadora. Aí vai ele acusar, o acusador. Aí Jesus, aquele que chegou quietinho, tomou lugar à mesa e não disse uma palavra, agora é diferente. Porque agora está falando daquela que eu perdoei, daquela que se prostrou aos meus pés, daquela que buscou em mim a cura. Agora está falando da minha serva que em meio à pandemia não deixou de dobrar o joelho e me buscar. Agora o negócio é diferente. Agora o cenário vai mudar. Aquele que estava quietinho, sentado na mesa, só observando, agora vai se levantar com poder e autoridade e vai tomar frente e vai defender o filho dele. Então agora, irmão, ninguém tinha escutado. Mas se ele tinha dúvida de que esse era profeta, agora ele vai ter certeza, porque o profeta vai se manifestar. O profeta agora vai dizer assim, eu quero caminhar na Bíblia. Irmão, eu não fiz esboço, eu quero caminhar na Bíblia. Isso aqui é um papel que eu trouxe para não esquecer a música que a Neide cantou, eu anotei aqui. Mas eu quero caminhar com você na Bíblia. Porque ela vai dizer assim, porque é pecador. Dirigiu-se Jesus ao fariseu. Toma, fariseu. E ele disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Jesus, porque se sou eu, estou usando a mim como exemplo, tá, irmãos? Porque se sou eu ia dizer assim, fofoqueiro, você não faz a mesma coisa que ela, então deixa ela fazer. Você deveria estar fazendo o que ela está fazendo. Você está perdendo a oportunidade. Né, irmão? Porque a gente é assim. A gente quer logo, eu vou defender o que é, vou defender a irmã. Não é assim, irmão? Eu vou defender a irmã. Não mexe comigo, mas não mexe com os meus, não. Aí Jesus está pensando, né? Jesus está se levantando para defender, o servo já foi lá, já desceu o barraco. É ou não é, irmão? E aí, olha o que acontece aqui. Disse Jesus ao fariseu, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele, acredito que até estufou o peito, né? Ele respondeu, dize a mestre. Ele não estava com dúvida se Jesus era o mestre, né? Mas o fariseu quer impressionar, irmão. Aí ele diz assim, certo credor, Jesus, vai falar com ele de maneira que ele entenda. Sabe por que quando somos afrontados, muitas vezes não devemos responder, irmãos? Porque nós falamos de uma maneira que o fariseu não vai entender. E aí vai criar tumulto. Entendeu? Então, muitas vezes, quando somos afrontados, nós devemos deixar que o mestre fale. Porque o mestre vai falar da maneira que o fariseu entenda. Olha, e aí ele vai dizer assim, certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários
e outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Aí Jesus: qual deles, portanto, o amará mais? Aí o fariseu, cheio das respostas, né? Respondeu-lhe Simão. Se eu sou Lucas aqui, eu ia botar até em negrito isso aqui. Mas vamos caminhar. Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, aí perceba que Jesus já não deu nem mais de confiança para ele. Tipo assim, então tu entendeu o que eu vou dizer agora. Jesus preparou o fariseu para ouvir o que vinha agora. Porque toda aquela reunião e tudo aquilo era para o que vem agora. Tá? Então você não se preocupa. Muitas vezes nós cantamos, né? Muda as coisas de lugar, né? Assim, entra, muda tudo de lugar. Jesus entrou na casa do fariseu para mudar tudo de lugar, mas agora Jesus vai arrumar a casa. Aí olha o que Jesus vai dizer aqui, ó. E voltando-se, Jesus já não deu nem mais papo para ele. Aí Jesus volta e diz assim, voltando-se para a mulher, disse a Simão, mostrando a mulher, irmão, que é um milagre para ser visto, ó. Ele vai mostrando a mulher, ele vai dizer, vês esta mulher, Simão? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Porque para você naquela época honrar uma visita, a primeira coisa que você tinha que fazer era oferecer água para lavar os pés da visita. E Simão não fez isso para Jesus. Ele não lavou os pés de Jesus. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ele não beijou Jesus na testa como era de costume. Ele não deu beijo em Jesus como era de costume. Honrar alguém que fosse visitar. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Jesus continua, irmãos. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. E aqui eu quero dar uma parada, sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que os reis tinham a cabeça ungida com o quê, irmãos? O óleo, a cabeça do rei era ungida com óleo. Mas aquela mulher, antes de reconhecê-lo como rei, ela se humilha. Ela poderia ter chorado, secado o pezinho dele com cabelo e ter ido embora. Ela ia ser perdoada da mesma maneira. Mas como Jesus é tão didático, irmãos, ela vai quebrar o vaso caríssimo que ela tem. Ela vai oferecer o que tem dentro do vaso, não o vaso. Ela poderia entregar, Jesus aqui, ó, leva para você, Jesus, esse vaso. Tem um óleo caro aqui dentro, eu quero presentear você, Jesus. Mas ela já tinha oferecido o que estava dentro. E agora, em sinal de adoração, ela quebrava aquele vaso e ungia os pés de Jesus. E eu comecei a pensar, você vai encontrar alguns textos que vai dizer que os reis eram ungidos. Aquela mulher não só reconhece Jesus como rei, mas ela unge os pés e não a cabeça, em sinal de submissão. Para que aquele fariseu entendesse o que é que estava acontecendo ali. Aí ele vai dizer, por isso te digo, perdoados-lhes são os muitos pecados. Jesus já disse até muitos pecados, sabe por quê? Talvez se Jesus falasse pecado, ele dizia assim, porque o senhor não sabe quantos são. O senhor está falando isso porque o senhor não sabe quantos são os pecados dessa moça, dessa mulher. Se o senhor soubesse, o senhor não estaria falando isso. Mas Jesus já vai logo dizendo, os seus muitos pecados te são perdoados. Porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. O fariseu queria cobrar algo daquela mulher que ele que tinha obrigação de ter feito, não fez. É por isso que eu fiz questão de ler o texto e junto com os irmãos pensar em algumas coisas que está aqui. Aí aqui no 48, então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Agora sim, no versículo 49, vai dizer, Lucas vai dizer que os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados?
E se eu estivesse lá, eu ia dizer: este é o que ressuscitou o filho da viúva. Este é que com apenas uma palavra curou o servo do centurião. Este é o mesmo que em meio à pandemia não deixou que nós morrêssemos. Esse é o mesmo que em meio a uma pandemia pessoas abriram empresa. Este é o mesmo que em meio a uma pandemia, quando ninguém acreditava, as pessoas foram salvas através de uma live. Esse é o mesmo que invadiu os lares com poder e autoridade e disse: meu filho, eu sou contigo. Não temas a esta pandemia, eu sou contigo. Esse é o mesmo. Mas eu não estava lá. Ainda bem, né, irmão? Senão eu já tinha morrido. Mas no versículo 50, Jesus disse à mulher, para fechar, irmão, porque Jesus pode até não começar falando, mas se der oportunidade, ele fecha a reunião com a palavra. E é palavra profética. Não é à toa que nós estamos falando de fome de Deus, irmãos. Nós precisamos entender que quando não existe mais fome, alguma coisa está errado. E eu quero pensar com os irmãos nessa noite, como é que está a sua vida? Talvez você veio aqui hoje dizendo assim: eu vou lá porque eu não tenho mais aquele prazer de estar lá, mas eu vou lá. Quem te trouxe aqui foi o Espírito Santo de Deus, meu irmão. Não espere de nós erramos. Mas olha para o autor e consumador da sua fé e volte a ter fome de Deus, porque é isso que vai te levar para o céu. Quando você tem fome de Deus, você não consegue ficar longe da mesa. Quando você tem fome de Deus, não é suficiente para você estar na reunião. Quando você tem fome de Deus, não é suficiente para você assistir a pregação por uma live. É bom, edifica a sua vida, não estou pregando contra isso, não, porque eu também escuto, eu também olho, eu também vivo isso. Eu estou dizendo que quando você tem fome de Deus, não é só isso. E se você não tem fome, busque remédio, e o remédio está aqui, irmão. Se você não tem fome, busque o remédio está na adoração, o remédio está no joelho, o remédio está na busca, o remédio está na lágrima que é jorrada para curar, para libertar, para perdoar. Eis que eu estou à mesa e os seus pecados te são perdoados. E aí, mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Sabe o que a gente entende aqui, irmão? Que fome gera fé. Quando nós não sentimos mais fome, nós deixamos de acreditar que Ele pode fazer. Quando nós não sentimos mais fome, nós deixamos de acreditar no milagre. E quando nós deixamos de acreditar no milagre, o milagre não acontece. Aquela mulher entrou ali sabendo que o dono do milagre estava ali. Fica de pé comigo aí, irmão. Eu quero orar com você. Meu relógio parou em 8h30. Parou mesmo, 8h30. Cadê os irmãos aí? Vamos cantar, irmão. Vamos adorar. Vamos cantar a Hora Vem, Velt? Minha música. Hora Vem, vamos cantar? Vamos, gente. Jesus é bom, irmão. Quantos estão famintos aí por Deus? Levanta a sua mãozinha aí, você que está em casa. Quantos estão famintos por Deus? Oh, glória a Deus. Quem tem fome de Deus, irmãos, espera ansiosamente pela vinda dele. Mas não fica ali, não.
vai caminhando, vai buscando. Jesus é bom. Quem é este que até perdoa pecado, né? Quem é este? Vamos cantar, gente? Pode? Vamos embora. Bora, vem. Eu não sei quantas guerras. Quero ouvir você. Teremos que travar. Eu não sei quantas lágrimas teremos que chorar. Olha aí, ó. Sei que um novo nome um dia eu terei. Toda lágrima Deus enxugará, tudo novo se fará. Vem comigo, vai! A minha esperança está na glória, vou avançando de glória em glória. Eu já posso imaginar minha coroa de glória. A minha esperança não é terrena, a minha esperança está no porvir. Eu já posso imaginar o quê? Minha coroa de glória. Não mais morte, não mais pranto, nem lamento, nem dor. Tudo novo se fará. Novo céu, diga! Novo céu, nova terra, novo corpo glorificado. Tudo novo se fará. E eu verei, aleluia, aleluia, oh glória a Deus, o cordeiro que venceu, e Yeshua HaMashiach, o que, irmão? Jesus Cristo. Eu quero ouvir bem forte, diga! Maranata, Maranata, ora vem, Maranata, Maranata, diga! Quero ouvir! Vai, igreja, comigo! Bate palma lá em cima, bem forte, igreja! Só quem tem fome de Deus, só quem tem fome de Deus sabe o que é isso, irmão. E eu verei, diga. E eu verei a face da estrela da manhã, o cordeiro que venceu, e Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Louvado e exaltado seja o nome desse Deus. Aleluia, exalte a Deus, irmão. Exalte aquele que está na mesa. Ele está na mesa e não está quietinho, não. Ele está na mesa e não está quietinho, não, irmão. Sabe por quê? Porque aqui não tem fariseu, aqui tem gente com coração quebrantado. E quando tem gente com coração quebrantado, a adoração é espontânea, a adoração acontece e as pessoas são curadas e todo
seu coração: eu quero orar junto com você. Eu não quero orar por você, eu quero orar junto com você. Eu oro por você e você ora por mim. Nós oramos por vocês e vocês oram. Somos igreja, irmãos. E o diabo tem lutado diariamente para acabar com a nossa fome. O diabo tem lutado diariamente, irmão, para colocar aquela vontade de não comer mais. O diabo está querendo fazer com que pessoas entrem naquela fase da dieta espiritual. Não, você não precisa se alimentar, não, você já está cheio. Eu não conheço a sua vida, você não conhece a minha vida, mas nós vamos orar um pelos outros nessa noite. Começa a clamar a Deus para que a irmã Márcia, para que o Lucas, para que a irmã Samara, para que a irmã Neide, para que a irmã Edilúcia, para que o irmão Velte, para que o irmão do contrabaixo sejam sempre famintos por Deus. Para que a Clarinha, para que Mateus, para que o pastor Josemar, para que Vera, para que a irmã Arli, para que a irmã Divina, para que pastor Hélio sejam sempre cheios de fome, sejam fominhas de Deus. Eita, irmão, fominha, tudo ele quer falar da Bíblia, fala mesmo, irmão. Eita, irmão, fominha, a gente começa a conversar com ele, tudo é Deus, tudo é mistério, tudo é testemunho, toda hora quer contar o testemunho. Deus está trazendo um novo tempo. Joel capítulo 2 está se cumprindo, e quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Senhor, muito obrigado por esta noite. Obrigado pela tua presença sentida nesse lugar. Senhor, que saia daqui um monte de fominha de Deus. Um monte de fominha que não se precipita ao falar, que entende que quando Jesus está na mesa, é Ele que dá o comando. Senhor, somos tua igreja e te agradecemos por essa noite. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém, irmãos. Presta atenção aqui. Todo mundo é de casa? Todo mundo já aceitou Jesus como Salvador? Tem alguém aqui que ainda não faz parte de nenhuma igreja evangélica? Está sentando na mesa, mas ainda não faz parte? Tem alguém? Levanta a mãozinha assim, ó. Não? Então, irmão, que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Tenha uma boa noite com Jesus, como diz o nosso pastor. Vá com Deus e que Deus te abençoe e te use poderosamente por onde você passar, amém? Vai glorificando aí, ó, fominha de Deus.